Bueno, ahora sí. Ahora sí Bueno. damos comienzo a la mesa 6 con Pedro, con su trabajo, Pedro Fonseca con su trabajo Ruído Blanco. Dale. Graças, Daniela. Bom dia a todos. O tempo é pouco, né? Mas cumprimentar a mesa de amigos e feliz com a jornada. Obrigado por quem chegou para mais um dia de jornada. Então, ruído branco. Deixa eu testar se isso daqui funciona. Funciona. Bom, eu não sei o que é que vocês pensam quando ouvem esse sintagma ruído branco. Algumas pessoas talvez pensem nesses pequenos aparelhos que algumas mães usam para acalmar os bebês, para fazê-los dormir. Quando você coloca ruído branco no Google Images, esses são os resultados. Bem, não vai ser desses aparelhos que eu vou falar. Eu gostaria de discutir essa primeira cita que diz: a princípio, o conceito de real de Lacan refere-se exclusivamente ao ruído branco. Como trocar? Eu troquei. Eu esqueci. É porque eu fui aqui. Bueno. Juli, te pido para passar as diapositivas, pode ser? Graças. Bem, essa é uma cita de Friedrich Kittler. Friedrich Kittler é um teórico das mídias alemão que eu venho trabalhando há alguns anos, junto com alguns amigos. Juan está aqui na mesa, Irene, Karine e Karina devem estar online. A gente vem discutindo temas relativos à incursão de Lacan pela cibernética, e um dos referenciais que a gente vem discutindo é o pensamento do Kittler, que desde 1970 até a morte em 2011 trabalhou muito com Lacan, embora de uma perspectiva pouco familiar aos psicanalistas. Juli, la próxima, por favor. Kittler propõe... Na verdade, aqui nem é Kittler. Os teóricos das mídias, a teoria das mídias considera haver 3 funções dos meios técnicos. Essas funções são o armazenamento, a transmissão e o processamento de dados. Algumas mídias realizam uma dessas funções, outras mídias realizam todas elas. Depois do advento do digital, as mídias e os aparelhos atuais passaram a incorporar todas essas funções a partir do processamento. Então, pelo processamento, também se armazena e se transmite, tudo se escreve de uma maneira binária. Uma segunda proposta de Kittler é associar cada uma dessas funções a um dos registros de Lacan. Ele vai dizer que o imaginário corresponde à transmissão de dados, o simbólico ao processamento ou computação e o real ao armazenamento de dados. Ele fala de algumas mídias específicas, situando historicamente como essas mídias estavam presentes no momento em que Freud funda a psicanálise e depois como elas se atualizam no momento de Lacan, e como a própria mudança das mídias, o surgimento de novas mídias, possibilita a Lacan pensar no simbólico como o processamento de dados. A máquina de escrever e o computador materializam essa função do processamento de dados. Ele vai associar, então, a mídias específicas. Ele vai falar que o imaginário corresponde, a transmissão corresponde ao espelho e ao cinema. Tem uma frase em que ele diz que o estádio do espelho é cinema e demonstra alguns experimentos iniciais do cinema, como eles têm uma correspondência com o estádio do espelho. O simbólico, ele associa, óbvio, ao computador. E o real, ele faz corresponder aos discos de vinil, aos gramofones. Então, ele vai dizer, desde a época de Freud, com o surgimento do gramofone, se possibilita o armazenamento de dados. E esse armazenamento de dados, que depois ele vai também passar para outras mídias. Mas nesse momento do gramofone, o que se registra é a voz, ou sinal, mas também todo o ruído.
Então, é um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje, que eu vou falar hoje. Bom, então Kittler diz que a distinção metodológica de Lacan entre o real, o imaginário e o simbólico é a teoria ou mero efeito histórico dessa diferenciação entre funções dos meios técnicos. Eu representei aqui nessa brincadeira aqui com o nó, então o 0 e 1 do simbólico, o cinema do imaginário, mas eu, na hora de preencher o real, eu não optei pelo disco de vinil exatamente, mas por essa mesma representação que estava no meu primeiro slide, que é uma representação comum do ruído. Retomo um pouco, então, essa perspectiva de Kittler, com a qual eu venho trabalhando, ela faz pensar no próprio ato analítico e no tratamento analítico como uma mídia em que se transmite, armazena e processa informações. Uma citação de Lacan, então, para talvez justificar um pouco essa proposta, que é uma proposta para muita gente nova, para mim era nova quando eu tive contato. Lacan fala, então, no Seminário 2, que a análise é um ato original de comunicação. E ao longo do Seminário 2, ele vai discutir várias teorias surgidas pouco tempo antes. Então, sobretudo a cibernética e a teoria da informação. E a teoria dos jogos também, porque essas três disciplinas elas surgem juntas. No Seminário 2, quando Lacan fala disso, ele vai discutir, na versão de Stafford, lá devem ser umas 2 páginas de discussão, a respeito do surgimento da teoria matemática da comunicação em 1948, com um artigo do Claude Shannon. Lacan não cita o Shannon, mas não há dúvidas. Assim, ele discute, critica, inclusive, né, acha interessante, louva, diz que aquele é um grande momento dos estudos sobre a comunicação e depois faz algumas ponderações a respeito. Então, Kittler lembra que, segundo Shannon, comunicação é sempre comunicação em presença de ruído. Não existe comunicação sem ruído. Esse é o... eu estou esquecendo. Boto, obrigado. Bom, esse é o esquema de Shannon, que se torna, de certo modo, canônico. Então, talvez vocês já tenham visto esse esquema em outros autores. Jacobson trabalha esse esquema, Humberto Eco trabalha esse esquema. Ele é um esquema fundador, digamos assim, do estudo da comunicação a partir dessa perspectiva matemática. Como vocês podem ver, há uma fonte de informação, um transmissor, um canal por onde a comunicação passa, o sinal passa, um receptor e um destino, o destinatário. E já no esquema de Shannon, a fonte de ruído está indicada como participante do processo de comunicação. Eu agora vou ter que correr um pouco, porque já foi metade do meu tempo. Então, bom, vamos lá. O ruído branco ou aleatório, né, retomando lá aquela citação de Kittler do começo, em que ele dizia que o real de Lacan não é nada mais do que o ruído branco. Então, fui pesquisar um pouco o que era o ruído branco. O ruído branco, ele se caracteriza pela distribuição uniforme através das bandas de frequência. Então, há várias bandas de frequência, ele está distribuído uniformemente, mas essa uniformidade não significa que ele não varia. Ao contrário, ele varia caoticamente, ele é a pura irregularidade. O ruído branco, em português, na tradução do Kittler para o português, se fala isso, puro chiado, ele diz, né? É o puro chiado. Eu não achei então eu deixei o puro chiado em homenagem aos colegas da tradução. Ontem cheguei a conversar com amigos e colegas hispanohablantes sobre o chiado, mas não cheguei a uma conclusão, então... Bom, aquelas maquininhas que fazem as crianças supostamente se acalmarem,
elas fazem um barulho tipo esse, né? Tem a opção do secador de cabelo, enfim, tem algumas modalidades. O ruído é o que interfere na transmissão do sinal, mas também é o que permanece quando o sinal é totalmente conhecido. Bom, lembrando, né, que entre várias outras propostas, Lacan fala do real que volta sempre ao mesmo lugar e que não cessa de não se escrever. Junto com a teoria de Shannon, surge uma nova abordagem matemática, que é fundada por Norbert Wiener, que Lacan também cita, e que permite se calcular essa irregularidade. Então, até então, aquilo era tido como irregularidade e incalculável. Depois de Norbert Wiener, se passa a determinar a medida e os trajetos do ruído. Kittler usa essa, né, ele fala em formalizar a irregularidade e matematizar o velho caos. Norbert Wiener propõe isso que se chama filtro branco, o filtro de branqueamento, na verdade, né, whitening filter, filtro de embranquecimento, pelo qual se calcula o ruído a partir do sinal. Então, se extrai do sinal a parte imprevisível daquilo que está passando pelo canal. Não precisa ser experimental, né? É uma coisa teórica, matemática, mas que também se aplica a cálculos experimentais. O ruído não é o fundo prévio ou natural sobre o qual o sinal se destaca. Ele é derivado do próprio sinal, constituído a partir da sua estrutura estatística. O sinal, então, é o que pode ser previsto, aquilo que a estrutura comporta. O ruído branco é o que resta após toda a previsibilidade ter sido calculada ou removida. E o filtro de embranquecimento, ele permite uma reversibilidade sinal-ruído. Isso me parece muito interessante, porque ele se calcula o ruído a partir do sinal. E essa forma de cálculo permite com que de ruído se obtenha sinal e de sinal se obtenha ruído. Eu acho interessante pensar nas intervenções, né, quando se fala... quando se fala, por exemplo, numa clínica do real. O que seria essa clínica do real? Eu acho que essa é uma maneira interessante pensar nessa reversibilidade do sinal e do ruído como uma maneira, né, de pensar na clínica do real, e pensando que a inclusão de ruído, inclusive o ruído intencional, Lacan ele discute uma expressão que é jam, J-A-M. No seminário 2, se vocês derem um Ctrl F lá, aparece essa expressão jam umas 3 vezes. Ela diz respeito, Lacan dá uma ênfase muito grande a essa expressão, ele celebra essa grande novidade da inclusão desse novo símbolo, o jam, que diz respeito justamente ao ruído intencional. Então, não é que o ruído ele seja só inerente ao canal, ele é inserido no canal de comunicação. É meio enigmática as citações de Lacan a respeito, e alguns autores da teoria das mídias discutem isso com perspectivas diferentes. E a própria tradução do jam, que é uma coisa de um jargão técnico americano da época, não é também muito claro, porque ele vai passando por transformações. Eu entendo que ele está se referindo ao ruído branco e a esse caráter intencional da inclusão do ruído no canal. Kittler diz sobre a matemática de Norbert Wiener. Evidentemente, ela executa cálculos equivocados diante do real em sua contingência, mas seus erros ajudam a realizar a próxima estimativa para assim minimizar cada vez mais o erro e adequar os coeficientes cada vez mais ao sinal factual. Bom, essas ideias que eu apresentei até agora, eu fui atrás de algumas coisas, mas esse postulado, né, com o qual eu comecei, que o real de Lacan não seria nada além do ruído branco, o Kittler faz nesse texto, relação sinal-ruído em português e a distância entre o signo e o ruído, que está publicado numa coletânea chamada Verdade do Mundo Técnico, que está traduzida tanto para o português quanto para o espanhol. Tem vários outros textos em que Kittler trata de Lacan. Na verdade, todo o pensamento dele está muito determinado por Lacan, também por Claude Shannon, pela cibernética e por Foucault.
e um pouco por McLuhan, mas ele desenvolve uma teoria das mídias bem diferente da teoria das mídias de matriz anglófona, né? Ele, inclusive, se diz que ele funda uma disciplina que é essa teoria das mídias alemã. Mas então, estou deixando aqui a referência desse texto, Relação Sinal-Ruído, e a apresentação de hoje, então, se baseia basicamente nesse texto. Em uma outra jornada da Pola, eu discuti um texto que eu também recomendaria, caso alguém se interesse, pelo Kittler, que se chama O Mundo do Simbólico, Um Mundo da Máquina. Um Mundo do Simbólico, Um Mundo da Máquina, traduzido apenas para o espanhol. Ele é um texto muito interessante, em que ele aborda aquilo que eu falei no começo, ele faz essa correspondência de uma maneira bem explícita entre os registros de Lacan e as três funções midiáticas e discute cada um desses registros com profundidade. É um autor muito difícil, porém muito interessante. Então, esse texto eu trabalhei numa jornada da Pola, Juan, acho que foi 2000 que a gente apresentou a 22. Em 22 a gente fez uma mesa com os nossos trabalhos do grupo de pesquisa de cibernética. Juan, Irene, Karina e eu apresentamos e eu acho que é lá que eu falo desse texto, O Mundo do Simbólico é o Mundo da Máquina, que é uma citação de Lacan. Kittler usa esse título de Kittler, ele está no Seminário 2. Talvez na própria Carta Roubada, ou numa aula, acho que na Carta Roubada, né? Tá, bom. Então, está aqui a referência. Nos 2 minutos que me restam, eu vou ler uma citação um pouco mais longa do Kittler nesse mesmo texto que eu venho trabalhando, e aí a gente acaba. 5? Mas vou acabar antes. Eu achava que seria impossível 20 slides. Eram 33. Aí eu ontem cheguei a 20. Meu amigo Paulo falou 10. Falei, porra, 10. Não vai dar. Bom, então eu agora leio essa citação de Kittler. Ele diz: a matemática dos sinais de Shannon e a matemática do ruído de Weiner reemergem na psicanálise estrutural, que é como ele costuma tratar a psicanálise de Lacan. Às vezes ele fala em psicanálise estrutural, às vezes ele fala em psicanálise matemática, e às vezes em psicanálise high-tech. Nesse texto que eu falei, O Mundo do Simbólico, O Mundo da Máquina, ele fala em psicanálise high-tech. Acho que teve um trabalho, talvez, que eu apresentei na Pola, que tinha esse título aí, como o de hoje, para o que será? Reemerge na psicanálise estrutural, que analisa ou elimina discursos, assim como Freud analisava apenas almas ou as transferia para aparelhos psíquicos. É interessante que ele fala, não nesse momento, mas ele mostra como o aparelho psíquico ele usa a palavra neologismo. Eu fui até ao alemão ver, e de fato ele trata como um neologismo de Freud o aparelho psíquico, né? Como a própria teoria está pensada já com base em aparelhos, e depois Lacan aprofunda isso. Bom, a ordem simbólica de Lacan, muito distante de interpretações filosóficas, é uma lei probabilística que se apoia no ruído, ou seja, é uma cadeia de Markov. Não sei se o Felipe Telles está aqui, ele vinha pensando aí nessa cadeia de Markov, a gente conversou a respeito do tema depois de um grupo que fizemos para discutir algumas dessas ideias. Estou indo devagar, já que eu tenho ainda um tempinho para todo mundo ir podendo processar. Vou ler de novo isso, então. A ordem simbólica de Lacan, muito distante de interpretações filosóficas, é uma lei probabilística que se apoia no ruído, ou seja, é uma cadeia de Markov. Pois quem der Ctrl F também, Markov, na Carta Roubada, vai encontrar uma citação. Referência. Os psicanalistas precisamos interceptar as probabilidades de transição nas compulsões à repetição, da mesma forma que os criptógrafos interceptam uma mensagem secreta num aparente ruído. É isso. Obrigado. Bueno, gracias Pedro. Ahora vamos a escuchar a Joao Felipe Domiciano
con su trabajo El cuerpo del analista, fundamentos epistemológicos para un concepto. Obrigado. Vocês me escutam bem, gente? Então, pessoal, boa tarde. Tarde? Bom dia! Tá, eu escrevi à tarde. Então, diferente dos anos anteriores, eu escolhi apresentar nas nossas jornadas não o saldo do que eu venho pesquisando recentemente, como fiz em 23 com a formalização da carta roubada, ou 24 com Nonsense e a lógica em Lewis Carroll, mas eu trarei o começo de uma retomada de um trabalho finalizado em 21 e que creio já ter decantado o suficiente para ser revisitado em seus fundamentos, com vistas a dar um passo a mais. O trabalho em questão é a tese de doutorado, que eu desenvolvi de 16 a 21 no Instituto de Psicologia da USP, que foi orientada pelo Christian Dunker, nosso colega aqui de Apola São Paulo e que convidado hoje aqui presente. E também é um trabalho que teve uma marca de um estágio na Paris 7, na Universidade de Paris 7, esses colonizadores, mas uma marca porque esse departamento é um departamento que enfatiza muito o trabalho com várias linhas teóricas em psicanálise. Portanto, um trabalho que tem essa marca, né? E eu estou agora retornando a ele. E é uma pesquisa que eu continuei fazendo da relação do Lacan com os outros psicanalistas que, enfim, tem uma obra minimamente relevante. Então, a tese teve como tema a função e o campo da noção de corpo do analista na experiência analítica, né? Aliás, é uma experiência curiosa reabrir um trabalho, né? Então, pegar lá suas 400 e poucas páginas e reconstituir aqui para essa apresentação. Mas já alerto que não vamos ter trocadilhos do tipo o analista que tira o corpo fora, não vamos ter isso, mas também vamos ter uns palavrões como presença e positividade. Bem, estamos aqui no interior dos discursos acerca dos elementos constitutivos e estruturantes do tratamento analítico, de um debate sobre suas condições de possibilidade. Ainda que tenhamos um campo vasto de investigações acerca da noção de corpo em psicanálise, trabalhos esses que remontam à subversão inaugural operada por Freud, quando estendemos ao sintagma corpo do analista, encontramos um volume infinitamente menor. Mais ainda, a crítica epistemológica ao modelo dualista, distração cartesiana, presente na emergência da psicanálise enquanto método de tratamento, não é acompanhada por uma maior fundamentação categorial da noção de corpo daquele que sustenta o dispositivo analítico. Quando comecei o trabalho, em 16, havia pouca receptividade no meio lacaniano, meio no qual, como diagnostica Danon Boileau, encontramos representações excessivamente descarnadas do analista, com um discurso que reduz sua efetivação em loco a um ideal fantasmático de um analista normal, objetivo, distante, silencioso, uma função abstrata a intervir nos discursos em sessão. Mesmo depois de uma pandemia, quando a nossa prática ordinária foi transformada, tivemos uma intensa revisão das condições de sustentação desse dispositivo, pouco caminhamos além da dualidade presencial-remoto. Bem, comecemos a falar de corpo. Jean-Marie Pron, em Ontologias do Corpo, acho que não tem tradução em espanhol, tá em francês. Entende a categoria de corpo como uma espécie de sismógrafo simbólico sensível dos diversos sistemas de pensamento. Isso por sua ampla presença nos discursos sociais, políticos, biológicos, etc. O diagnóstico da filósofa nos parece indicar que a complexa categoria de corpo, por ser uma categoria que resiste a qualquer unificação conceitual, seria daqueles termos presentes em sistemas teóricos que resguardariam uma indeterminação tal que teriam o potencial de carregar em si uma série de preconceitos e pontos obscuros de uma dada teoria. Não à toa, e eu deixaria aqui essa hipótese, esses seriam um dos motivos pelos quais a categoria de corpo encontra um lugar privilegiado nos discursos políticos críticos contemporâneos, né? Fala-se muito de corpo. Entretanto, se estamos diante de uma categoria que resiste à unificação conceitual, isso não limita, obviamente, que suas definições em diferentes sistemas teóricos produzam efeitos sobre os dispositivos assentados nestes. Dispositivos clínicos, em nosso caso. Na história da psicanálise, distintas noções de corpo levaram à formação de práticas até mesmo inconciliáveis entre si.
Para iniciar essa conversa, comecemos com uma definição operacional. Partindo de uma paráfrase da fórmula clássica de a instância da letra, temos a ideia de que o corpo é o suporte material do outro, grande outro. Tá aí, né? Tal definição já traz consigo uma recusa a qualquer determinação imanente da ordem de um si mesmo no estatuto do corpo. Nessa leitura, o dito corpo próprio, em sua extrema profundidade, já é superfície de linguagem e responde por um atravessamento do grande outro. Não há substância intrínseca, como bem lembra Edelstein. No tema da corporeidade, o si mesmo já é um si outro, e há aqui uma distinção com a leitura de Freud desta categoria. Como sabemos, Freud opera uma ruptura na demarche dualista cartesiana ao desestabilizar o entendimento de que, entre o campo da subjetividade e da corporeidade, haveria uma relação extrínseca, heterogênea e plenamente apartada. Desde suas primeiras incursões semiológicas sobre as paralisias histéricas, encontramos uma leitura da determinação corporal em uma gramática isonômica ao campo da linguagem. Trabalhos cuja influência decisiva de Charcot, Brentano e Breuer abrem espaço para a concepção de uma estranha anatomia imaginária, termo do Freud, e seus processos etiológicos e transformativos. Nenhuma novidade até aqui. De forma sucinta, podemos dizer que, ao longo de sua obra, Freud propõe uma engenhosa articulação, diria quase genial, né, para o que ele tinha à época, uma engenhosa articulação entre as dimensões do orgânico, do físico e do somático, que são 3 modos de organização e efetivação de uma lógica corporal, que produziriam efeitos sobre a noção de corpo estático, corpo dinâmico e a carne, respectivamente, as noções de Körper, desculpa meu alemão, de Körper, Leib e Fleisch. Sobre isso, quem quiser essa relação entre esses 3 termos no alemão e como isso operacionaliza um certo conceito, eu recomendaria o trabalho do Heidegger, nos seminários de Zolikon. Bem, a posição freudiana por essa via não chega a romper absolutamente com uma leitura dualista, mas produz nela uma desestruturação interna. A diferença com a proposta lacaniana está justamente na localização freudiana da imanência da excitação de órgão, como uma fonte de determinação, fonte da pulsão e, consequentemente, fonte que cartografa as fronteiras corporais. O corpo freudiano tem um dentro e um fora muito bem demarcado. Estou falando do conceito, não da instituição, mas pode valer. O que está além ou aquém de nossa definição. Tomar o corpo como suporte material do outro é tomar sua determinação globalmente a partir da inscrição do universo do discurso. Ora, tal definição reconsidera seus limites entre um e outro, corpo sempre entre 2, como aponta Green, entre dentro e fora, parte e todo, estático e movente, vivo e morto, todos termos que estão presentes nas definições lacanianas. O corpo lacaniano é radicalmente outro, seja como imagem, alienado, deficitário, corpseificado, incorpóreo, semicorpo, falante, muito falante, todos termos também do Lacan. O corpo, insiste o Lacan no seminário 20, deveria nos deslumbrar mais. Para não nos alongarmos, se o corpo pode ser entendido como suporte material do outro, grande outro, isso não nos responde o que seria o corpo de outrem. E essa é uma categoria que eu estou com um problema de tradução para isso. Como traduzir outrem para o espanhol? Uma outra categoria de outro. Então, outrem deste próximo que não é nem tomado pela mera posição do outro especular, o semelhante, nem pela mera localização na instância simbólica. Aqui, onde inserimos a questão do corpo do analista, que podemos definir como o traço parcial e radicalmente diferencial que, dialeticamente, sustenta a desestabilização da pretensa ordem deste grande outro, enquanto elemento disjuntivo de mediação. Vamos com calma. Mas já vale indicar que estamos no campo dos temas que circundam a categoria de objeto, mais especificamente o dito objeto A. Em outros termos, o corpo do analista poderia ser lido como suporte material não apenas da fantasia, mas do próprio objeto, enquanto condição de fantasia. Uma água. A transferência, desde Freud,
é o meio pelo qual se poderia dar consistência a realizar os elementos da neurose no curso de uma cura, posto que é impossível liquidar algo em ausência ou in effigie. Entretanto, quando falamos do lugar do corpo do clínico na cena analítica, encontramos duas grandes correntes. Obrigado. A via inaugurada por Freud, que observa para a presença do corpo do praticante, Freud nomeia desde o início o Arze, como eliciador de uma dinâmica excitatória ligada a um regime de influência, mesmo sedução, a ser contido, ou ao menos operacionalizado pela transferência com vistas à direção da cura. Eis o porquê do tema primordial da ética. Essa via, acompanhada por Lacan, responde também à observação de um conjunto de contra-exemplos na história da psicanálise, como Breuer, Jung, etc., que atestam ao fato de que a circulação de afetos presentes na experiência analítica teria uma química transferencial, termo do Freud, teria na química um meio propício a explosões de diversas magnitudes. O paradigma do analista distante e opaco surge assim como um dos conselhos técnicos mais enfáticos de Freud no princípio dos anos 1910 e que será posteriormente prescrito na institucionalização a qual a prática foi submetida nos anos 1920. Enfim, tem toda uma história aqui com relação a isso. Por outro lado, temos a via iniciada por Ferenczi, que toma o corpo do analista a partir da retórica do acolhimento e do amparo essencial. Né? Para quem lê o Winnicott, reconhece o efeito disso. Esse corpo é lido em suas potencialidades de contenção de aspectos ditos não simbolizados, de modo a tornar suportável insuficiências do narcisismo do paciente. Nessa acepção, a ênfase na presença sensível e efetiva, visível, enquanto norteadora, presença do corpo visível, como um possível abrigo materno acolhedor. Essas vias representam tradições que organizam modalidades de apreensão da função do corpo do analista no escopo de sua prática. Poderíamos ainda dizer que retraduzem o lugar do clínico a partir da noção de um corpo inconveniente, a ser apagado, termo do Lacan no Seminário 2, mas depois ele vai mudar com relação a isso, excluído ao máximo possível da cena em questão, e um corpo continente, aliás, para quem lê Laplanche, muito presente também, que acolheria elementos ainda não simbolizados do paciente, cujos parâmetros seriam condição sine qua non a uma reorganização psíquica destes. É preciso ir além. Considerando a definição que demos de partida, podemos tensioná-la com pelo menos 3 esferas do entendimento do corpo do analista. Né? Isso aqui foi o trabalho que eu caminhei na tese. Podemos tomá-lo como corpo nas fronteiras do enlace transferencial, enquanto corpo político, portanto, trazendo consigo marcas sociopolíticas, né, discursivas, que modulam a cena analítica a partir dos atravessamentos pelos discursos sociais. Acho que a gente teve ontem alguns debates sobre isso. Como um corpo que, 2, podemos inscrever a partir dos efeitos de seus modos de presentificação e de retirada na cena analítica. E 3, como um corpo torcido e distorcido pelos fenômenos inerentes aos deslocamentos transferenciais. Temos nessas esferas de apropriação a delimitação das articulações e intersecções inerentes a uma revisão crítica do tema e, consequentemente, de suas potencialidades. Como o espaço é reduzido, e eu vou encaminhando, focarei apenas no primeiro e no começo do segundo. Para bem delimitá-los, podemos retomar a noção de corpo do analista como um suporte material do objeto, né, essa definição, em sua localização estritamente parcial, a partir de 2 figuras presentes no seminário do Lacan. De um lado, a feiura, do outro, o seio. No 8º seminário, o Lacan insiste que, no que concerne aos corpos dos analistas, a feiura socrática dá seu mais nobre antecedente, sendo sua posição atrapalhada por qualquer traço de encanto na cena analítica, né, e comportando consigo um acréscimo de grossura obtusa e rudeza opaca. O lugar do analista, para Lacan, responde a um campo de feiura. Isso não seria de fato, mas logicamente.
Aliás, é até interessante esse momento de seminário que o Lacan ele vira para a plateia e fala: esse papo de beleza não está muito em alta entre os analistas, né? Eu sei, ele chama todo mundo de feio. Mas não é disso que ele está falando, né? A feiura do analista, como a de Sócrates, que é uma feiura que o Nietzsche chama de uma refutação. Nietzsche fala: a feiura de Sócrates para o mundo grego era uma refutação. Né? É uma posição, portanto, essa feiura é uma posição a se ocupar. A recusa de se fazer fálico, de se fazer objeto reluzente, idealizado ou analisando. De se acreditar, para além da suposição inerente à transferência, de se acreditar nesse lugar de saber, poder e beleza. A origem da psicanálise passa por um deslocamento do analista positivo para a sua negativa parcialização transferencial. De Breuer, né, para quem acompanhou Breuer, ele era visto como o homem das mãos de ouro, né, reconhecido em Viena no fim do século XIX, para o analista que se deixa desconstruir no processo transferencial. Né? Um salto importante aí entre 90 e 1913. Já com relação ao objeto seio, temos uma importante indicação de Lacan que o aproxima do traço ali a partir do seminário 10, 11, que o aproximaria do traço do estatuto do corpo dado pelo psicanalista à transferência. Diferente do seio freudiano e suas derivações em outros teóricos, seio que seria uma metáfora do espaço de completude e potencial experiência de satisfação, o seio lacaniano ele é conceituado como um elemento amboceptor. Em outros termos, um órgão que faz a ligação entre dois, ainda que não esteja nem de um lado nem do outro. A mãe lacaniana, né, a mãe como concebida pelo Lacan, ou este outro que amamenta, dá o seio ao bebê. Né? Ou seja, ela oferece um pedaço de seu corpo que o fragmenta e não é mais nem seu nem do outro. Olha só que interessante. A possibilidade de um locus de indeterminação, de experiência de radical diferença intrínseca, é uma das formas de compreender o lugar do corpo do analista na cena. A partir dessas figuras, retorno aos pontos indicados para 3 breves encaminhamentos. Breves. Tomar o corpo nas fronteiras do enlace transferencial é considerar o lugar do discurso em que esse corpo é designado pelas marcas sociopolíticas que o qualificam, portanto, entre um possível dentro e fora do campo transferencial. Né? O corpo nos coloca nesses lugares de fronteira. Nesse sentido, falamos, por um lado, dos atributos positivos de seu lugar nos discursos de marcadores sociais de diferença, como falamos ontem, raça, gênero, classe, etnia, etc., que apresentariam como significantes especiais, já imbuídos de posições diferenciais no campo sociopolítico. Negar tal questão seria correr o risco de naturalizar discursos hegemônicos com seus dispositivos de poder. Afirmar que a clínica se sustenta prioritariamente aí também traria o risco de reduzir o lugar distintivo da experiência psicanalítica. Tensionar com a proposta que trazemos é apostar que nas fronteiras da transferência, cada analista que chega aí com seus atributos particulares precisa se haver com o modo de como ele suporta fazer-se outro. Ser mesmo desapossado, separado desses atributos no interior do dispositivo clínico. A operação analítica transmuta um analista homem, mulher, negro, branco, amarelo em este um analista. Mas, dialeticamente, este um analista que não o é sem os elementos que foram aí retirados. Tal um analista não seria um universal a priori ou prescritivo, mas inclui estimamente em seu campo de ressonância aquilo que for excluído. Tivemos também uma mesa sobre essa dinâmica ontem. Né? É do estilo de se deixar retirar ou de emprestar, como diz Lacan, os traços positivos que definem sua pessoalidade, que cada analista se inclui no discurso psicanalítico, como bem denotado pelo tema do objeto seio. O mesmo Temos ainda? Tá. O mesmo vale para o debate sobre como o corpo é afetado. Então, mais um encaminhamento a seguir na conversa. O tema da contratransferência, quase um palavrão no meio lacaniano, não, quase não, um palavrão no meio lacaniano, entra como uma questão
que supera a simples opção binária entre aceitar o seu sentido de forma imanente, o analista receptáculo, como entendido pela Paula Hyman e Alice Ballant, e o recusar de seus termos. A questão maior, o encaminhamento, é como conceber esses afetos enquanto elementos parciais para retornar à disjunção que localiza o analista naquela cena. Questão que poderia ainda ser tomada como efeito da tese da emissão de autoridade. Em outros termos, como operar a partir desses afetos em suspensão. De novo, na lógica do nenhum nem outro. Por outro lado, no que concerne ao lugar do corpo nos modos acerca dos quais um analista se presentifica em uma cura, esse é um grande tema fora do mundo lacaniano, poderíamos dizer que, para além de dar consistência à transferência, qualificar esta parte emprestada à operação de tais fenômenos, né, definição do Lacan na direção do tratamento, a tematização nesse escopo apresenta como essa presença é modulada nos termos de como ele se coloca e como se retira. Perder de vista tal dimensão seria desconsiderar que uma análise, enquanto cura pela fala, portanto, de um posicionamento em ato, ato de fala, implica a presença de um outro próximo, para o qual esta fala se endereça em direção a quem outros deslocamentos afetivos orbitam. Além da importância dos discursos sobre os modos de retirada do analista, também um grande tema, inúmeros são os trabalhos sobre os dispositivos do divã, do silêncio, o silêncio como um dispositivo também, como elementos que contribuem para a formação de um dito espaço analítico. Temos na presença uma contribuição tanto à eficácia própria do silêncio da escuta, cuja não ausência se constitui como uma condição de possibilidade, como vimos em tantos tratamentos online, né? O silêncio, que é um silêncio onde há alguém escutando, e o silêncio, que é o silêncio quando a conexão caiu. Então, são dois silêncios muito diferentes, e a gente exercitou muito a função fática de né? Para marcar que a conexão não caiu, ainda é só um silêncio. Há alguém ali escutando. Como um lugar, e aí isso também é importante, um lugar eminente que a presença do corpo do analista ocupa em momentos de precário recobrimento discursivo. Seja nos momentos de saltos elaborativos próprio ao curso de uma análise, essas grandes viradas, seja decorrente de eventos que remetem a um desamparo sociossimbólico, como lutos intensos e outras formas de devastação. Eis onde entra a figura do Nebenmensch freudiano, né? Que é esse termo que o Freud usa para o que está ao lado, o sujeito que está ao lado, o próximo, né? Como bem descrito no projeto. O Lacan adora esse termo, aliás, Seminário 7. Diferente do que preconiza a leitura pós-freudiana desse lugar de amparo, como os ferencianos e afins, o analista não faz a presença por sua face sensível positiva, né? Abraça, pega na mão e tudo mais. O corpo do analista aí, mais do que uma intumescência serosa, termos do Lacan, ou um bolo de sebo, em bom português, seria a presença intrínseca de um possível receptor na base de toda enunciação daquele que fala. A presença seria esse lugar onde um particular pode estar não ausente e, ao mesmo tempo, não todo consistente a partir de uma lógica diferencial. Lacan nos convida a pensar além do Nebenmensch freudiano e entender que o que está amparando não é a simples encarnação sensível do grande outro por um outro, mas que haja uma não ausência no endereçamento de uma fala em posição de siderar o outro, desconsisti-lo, e assim abrir espaço para uma via transformativa do sofrimento e do desamparo. Bem, deixo esses marcadores introdutórios para uma retomada de pesquisa ao longo do ano. Obrigado. Bueno, gracias, Joao. Escuchamos ahora el trabajo de Luis Fernando Boto, titulado Inconsciente Real y fin de análisis en Colette Soler. Bom dia.
Bom, ao contrário do João, não vou retomar uma pesquisa, vou apresentar o começo do começo do começo de uma pesquisa. Então tá tudo muito cru, cheio de buracos, e enfim, é um recorte dentro disso. Então, no começo desse ano, o bastante conhecido por alguns aqui, o psicanalista Juan Manuel Martínez, me convidou para fazer um comentário sobre seu livro a respeito da técnica na clínica lacaniana. E apesar dos méritos, eu levantei a questão sobre uma ausência. Não havia no livro uma teoria de fim, de final e de finalidade que orientasse a técnica. Era como se a teoria da técnica pudesse flutuar no ar, sem algo que a dirigisse, deixando de lado a questão sobre por que fazemos o que fazemos. E daí me veio uma dúvida. Por que o campo dito ortodoxo tem uma teoria de análise muito bem embasada, mas o campo heterodoxo não? A ideia dessa investigação, nesse momento ainda um esboço, é chegar nisso, é tentar pensar uma teoria heterodoxa do fim. E eu sei que eu não estou sozinho nisso, tem muita gente que está começando a fazer essa questão também. É algo do espírito do tempo aí, colocando isso. Mas antes eu achei que eu precisava mergulhar na ortodoxia, né, para entender por que eles têm, a gente não. Eu queria entender por que eles têm e o que eles têm, né, produzido a partir disso. Nas jornadas da Apola São Paulo, no meio desse ano, eu apresentei algo sobre a maneira como Miller pensava a questão. Então eu vou começar com uma breve retomada do que eu falei por lá. Não é novidade que o ideário de fim de análise milleriano é bastante tomado pelo conceito de travessia da fantasia. Mas não só. Miller também fala de destituição subjetiva, identificação com o sintoma, ou mesmo da apercepção da mentira inerente a toda a verdade quando se trata de dizer o real, né? Expressões do Miller como formas e nomes do fim. E aí isso vai variando, é muito interessante. Em alguns momentos ele chega a dizer: travessia da fantasia é o fim clássico de uma histeria. A neurose obsessiva vai para a identificação com o sintoma, porque esbarra em alguma coisa que você não consegue atravessar. Então, ele passeia entre esses fins, ele coloca cada hora um fim como principal, ou todos juntos, iguais, enfim. Né? Então, a relação entre essas formas é complexa. Né? Como eu estava falando em alguns momentos, o Miller as lista como formas sincronicamente possíveis de operar fins, como se uma determinada análise fosse para um lado, mas outras pudessem desembocar em outros. Mas a relação mais comum e melhor estruturada em seu ensino é a que afirma que a travessia da fantasia constitui a via régia das grandes transformações analíticas. A ideia geral é que o fantasma seria a moldura, o recorte que cada um tem para se relacionar com o real. E por real ele cada hora chama uma coisa. Mas enfim, nesse sentido, ele seria o responsável pelas, né, diz o Miller, significações prevalentes, né? Ou seja, pela cristalização dos significados em torno de uma posição simbólico-imaginária que organizaria a vida dos sujeitos e que se articularia com o objeto A. Atravessar a moldura, perceber o enquadre enquanto enquadre, teria então o efeito de reduzir toda a série de construção do fantasma, todas as suas aparições, suas produções de sentido, numa espécie de ponto que, de tão consistente que fica, implode e abre uma nova forma de experiência do sujeito com o real. A ideia é que esse momento da travessia, ao invés de produzir mais um sentido, permite ao analisante tomar toda a série em sua lei, no ponto exato da determinação dos sentidos. Então, não mais um sentido, mas a própria lei de produção de sentido. O Miller afirma que o efeito desse processo seria a passagem da posição do sujeito para o lugar do objeto, enquanto o resto, rebotalho dessa operação. O problema dessa leitura milleriana, como a gente bem sabe, está no modo como Miller encontra no ultimíssimo a ideia de que o lugar de resto não é pensado como falta ou negatividade, mas positividade do ser, né? Nos termos de, cito Miller, o ser que o sujeito é. Então, o ser que ele é. Nesse sentido, Miller afirma que a análise resolveria a falta do sujeito para encontrar a posição do ser. Ele chega a afirmar que, cito, a falta passa. Processo que resolveria o desejo para reduzir o sujeito a uma certa posição de gozo, liberada das amarras do grande outro. Então, findado o resumo do que eu apresentei sobre o Miller aqui em São Paulo, no meio do ano, eu vou passar agora para Colette Soler, né, que tem uma visão um pouco diferente a respeito do fim. Para ela, a travessia da fantasia seria um processo intermediário, insuficiente. Tá? Eu vou me deter
ao que ela apresentou numa série de conferências dadas em 2011 na Argentina, essas daqui, publicadas sob o título de El fin y las finalidades del análisis, e junto com algumas passagens desse outro livro, Adventos do Real. O ponto da Soler é mostrar como haveria, de novo, novamente, no ultimíssimo, a partir da introdução da topologia dos nós, uma reviravolta radical. Tal como Miller, ela identifica essa suposta virada teórica em Lacan, que reorganizaria toda a teoria, propondo então a noção de um inconsciente real. Então, cito Soler. O inconsciente real não é uma cadeia significante e, além disso, também está fora do sentido. Trata-se então de uma ruptura com a tese do inconsciente linguagem, simbólico, estruturado como uma cadeia significante, produtor de sentido que se retraduzia nesse inconsciente linguagem, que era o inconsciente freudiano à luz da linguística. Fim de citação. Ou seja, o inconsciente ligado ao significante seria apenas uma releitura lacaniana do modelo freudiano. Veja só. Antes dos nós, o que encontrávamos em Lacan era a preocupação com o real tomada a partir do simbólico, momento das formalizações, do impossível, da lógica. A maneira de pensar o fim de análise seguia esse caminho. Então, nesse modelo, no modelo prévio ao nó, a análise termina primeiro quando o sujeito faz o luto do objeto A e segundo, quando o sujeito se assegurou de saber os impossíveis que a linguagem impõe no nível do sexo, do sentido e da significação. Este modo de fim está pensado em função ao real do simbólico, com o que ele tem de real no simbólico, suas impossibilidades e seu efeito de negativização. Fim de citação. Porém, segundo só Soler, no decorrer da década de 70, Lacan começaria a rever essa intrinsecalidade do real em relação ao simbólico, até concretizar um giro decisivo em 1976, no prefácio à edição inglesa do Seminário 11, texto que está nos outros escritos, quando afirmaria, pensando no fim de análise, a separação total entre a verdade ligada ao simbólico e o gozo ligado ao real. Então, eu cito Soler. Até o ator dito, quando Lacan dizia real, se tratava do real do simbólico, maneira como reformulou a repressão originária de Freud, o impossível de formular ou de escrever. Mas o real que ele inscreveu no nó borromeano é outra coisa. É um real completamente fora do simbólico, que implica um fora de sentido radical e que às vezes Lacan identifica até mesmo com o campo da vida, do gozo do corpo vivente. Fim de citação. Calma que vai piorar. A noção de inconsciente real se sustenta, nesse sentido, na ideia de um núcleo real do gozo que não se reduz ao inconsciente do sentido. Um inconsciente a respeito do qual não há relação possível pelo significante, apenas pelos efeitos de gozo no corpo. Ideia que se ampara numa definição muito própria de real. Então, cito a Soler. O real, segundo uma das melhores definições de Lacan, é aquilo que subsiste fora da simbolização. Em outras palavras, aquilo que não deve nada à linguagem. Ora, o que não deve nada à linguagem? Duas coisas. Está preparado? A matéria, o inanimado, e a vida, objeto de duas grandes ciências, a física e a biologia. Fim de citação. Seria por aí, nessa versão físico-biológica de real, colada a ideia de um gozo liberado em relação ao simbólico da verdade, que se daria a experiência de fim de análise. Trata-se de pensar que a verdade sempre almeja dizer o real, mas o real seria exatamente aquilo que escapa a toda tentativa de ser apreendido pela verdade. Sempre que a verdade tenta dizer o real, ela produz ficções, pois o real seria, por definição, impredicável. Antes, até a virada borromeana, a verdade era uma figura central na análise. Então, cito Soler nesse sentido. Ela fala: a verdade como causa do sintoma, a verdade que está amordaçada, mas precisa ser liberada e cujo lugar no discurso é inescapável. E, de fato, na relação com o outro, com seus efeitos de linguagem e de palavra, é a verdade o que está em questão. O real apenas figura ali como impossível de dizer ou escrever. Mas, em 1976, quando aparece o real fora de sentido, já não se trata da verdade, mas de seu fracasso. Fim de citação. Para Soler,
O gozo estaria preso nessa confusão entre a verdade e o real, que a teoria de até então não conseguia resolver. Apenas com a separação radical entre os registros, com o surgimento de um real que se dá totalmente fora do campo do sentido, é que esse gozo ganha uma possibilidade de libertação em relação à verdade. A topologia dos nós não era, portanto, apenas uma forma de apresentar os registros, mas toda uma reorganização da relação entre eles, assim como do que se pretendia com a própria análise. E, nesse sentido, Soler é categórica ao afirmar sua ideia de que o fim de análise não passa pelo simbólico, já que sua atuação seria limitada à estrutura de ficção da verdade. Então, cito Soler. O fim de análise não se decide em termos de estrutura. O imbróglio é o imbróglio da estrutura. Certamente está sustentado pela heterogeneidade da linguagem e do real, o que faz com que, entre a verdade e o real, haja uma exclusão. No entanto, eles têm uma atração, uma busca pelo outro, mas não se encontram. Então, experimentar o imbróglio é adquirir um saber acerca da estrutura, incluso um saber fazer aí, mas deixar de gozar disso não depende da estrutura. Fim de citação. Diferentemente de Miller, que aposta todas as suas fichas na travessia da fantasia, Soler concebe esse processo de resolução da análise pelo real num caminho que faz da travessia um momento, mas não o fim. Ela pensa o processo de análise a partir de 3 desdobramentos da ideia de separação. O primeiro seria a separação que Lacan constrói no Seminário 11, em oposição à alienação. Separação como constituição da fantasia em resposta ao apagamento da posição do sujeito frente ao significante. Para se sustentar como sujeito, a fantasia viria a resgatar algo ante a estrutura, mas numa relação direta com ela, com a estrutura. É pela separação que é possível pensar algo do sujeito, mas sempre em relação ao desejo do grande outro. A travessia da fantasia seria um segundo momento de separação. Então ela diz: falar do atravessamento do fantasma ou do atravessamento das identificações objetais fantasmáticas designa outra separação. Não se trata daquela que me institui no desejo do grande outro, senão da que me liberta dele. Essa outra separação é destituinte do estado civil, tal como o definia através das identificações. Antes ela fala do estado civil como uma insígnia, né? Uma determinação simbólica que funde o sujeito a alguns traços do outro. Então, pela inscrição sob um S1, correlacionado com o desejo do grande outro. Produz efeitos de desatamento, porque despe o sujeito dos significantes que o inscreveram no desejo do outro. Fim de citação. Um segundo nível de separação, portanto, que livraria o sujeito dos efeitos da determinação simbólica na relação com o outro, liberando sua singularidade, expressão que ela usa muito, para além das identificações neurotizantes. Porém, nesse ponto, se no nível da estrutura a coisa parecia estar no bom caminho, Soler afirma, para ela, né, pelo menos, Soler afirma que no nível dos afetos, Lacan não se diferenciaria da tradição que ele tanto criticava. Estaria junto de Klein e Balint. Pois o fim pela travessia produz um efeito idêntico aos fins pela via da castração. Se por um lado a travessia produz o descer, a destituição subjetiva, a queda dos sujeitos do posto saber e a liberação do sujeito das perguntas sobre o desejo do outro, no nível afetivo, ele fica restrito ao negativo do luto. Luto da relação com o objeto e da forma de gozar que essa relação produziu. O fim aqui seria a renúncia a uma posição objetal fantasmática e a um modo de gozo. Mas Soler identifica, nesse famigerado prefácio ao Seminário 11, de 76, um outro afeto possível para o fim, a satisfação. Ao contrário do afeto da perda, o afeto da satisfação sustentaria o sujeito, apesar da própria perda produzida na travessia. Então entramos aqui no terceiro nível da separação, o do fim, não como renúncia, mas mudança de gozo. Ela diz, cito: mudar o gozo não é renunciar ao gozo. Assumir a perda do luto e mudar de gozo são duas coisas diferentes. Seria necessário deixar de dizer que o fim é uma supressão, uma negativização do gozo. O analisante não é o herói da renúncia ao gozo, apesar do novo desejo de analista. Não é bem essa a ideia de Lacan de 76. Um gozo cessa certamente, mas em proveito de outro. Fim de citação. O gozo que caiu na travessia era o gozo do sintoma, o gozo que o simbólico tentava alcançar pela verdade, o gozo que vinha ligado ao sentido. Já o gozo que surge a partir dessa nova ideia de fim seria um gozo liberado,
puro real para fora do sentido e da significação. Efeito desse inconsciente que ela batizou de inconsciente real, ligado ao corpo vivo, ao real sem simbólico. Então ela diz, cito, este real marca o corpo vivente que suporta o sujeito, esse corpo que é o lugar do gozo. Para Soler, essa separação possível entre real e simbólico produziria esse efeito de liberação do gozo, que seria, em si mesmo, o signo do fim. Ela diz, que não haja outro término quer dizer que a satisfação não é efeito de uma conclusão, senão que ela mesma vale como conclusão. Ela nos separa mesmo, é libertadora e seu efeito não é perda, senão satisfação. Então, tem esses 3 momentos, né, de separação que ela diz. Então, é o sujeito na relação com o outro, a partir da fantasia. É o sujeito, de alguma forma, contra o outro, numa primeira separação, em forma de uma queda, de um luto. E é o sujeito sem outro, alguma coisa que é descolada, né? Seria uma passagem de uma relação que seria entre sujeito e verdade no campo do outro, para uma coisa que tem a ver com o corpo em relação com o gozo sem outro, né? E aí eu vou ter que ler para vocês, não está no texto original, vou ler devagar, espero que vocês sigam, que é muito interessante ver ela falar isso. Ela diz... Quanto à ereção, pode-se colocar a questão de sua relação com o sujeito, pois sabe-se bem que um bebê de 6 meses tem ereções. Isso não é um acontecimento de gozo, faz parte da homeostase do corpo, do autoerotismo. Quando Freud propõe a noção de autoerotismo, Lacan contesta. Diz que o gozo não é autoerótico, mas porque Lacan fala do gozo fálico. Há, de fato, um gozo autoerótico, que é um gozo agradável. É um gozo que não é apenas o gozo da pulsão, mas o gozo da vida. Então, para o Miller, libertação do gozo, para Soler, uma mudança de gozo, né? Então, fica claro como toda essa ideia de fim gira em torno de algumas definições ordenadoras do discurso analítico pós-lacaniano. Um real físico-biológico completamente desligado em relação ao simbólico. O viés realista-vitalista para pensar o corpo. A positivação do gozo, o inconsciente dito real, muito próximo do conceito freudiano de pulsão, e talvez a noção mais antilacaniana por excelência entre todas essas, que é a ideia de separação, enquanto total desanexação do sujeito junto ao outro, né? E nesse sentido, por mais parecido que sejam os termos, pelo menos em português, a aposta de Soler seria de uma imiscibilidade, né? A impossibilidade de mistura, tal qual água e óleo, entre sujeito e outro, que seria o oposto da imissão de outridade, que é o que a gente pensa aqui. Porém, o fato é que, seja Soler, seja Miller, a ortodoxia lacaniana tem sua teoria muito bem construída e testada de fim de análise, né? E nós, porque não temos. Bueno, gracias Luis. Ahora va a presentar su trabajo Juan Lichtenstein, titulado ¿Otro origen de la ciencia moderna? Un segundo. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, antes quería agradecer a la Comisión de Jornadas, a todos los que participaron en la organización y comentar que el trabajo que voy a presentar es como que surge en parte de preguntas que se dan en diálogo con, bueno, comentó Pedro, el grupo de Ciberlacan, Irene Kleiner, Karina Glauberman, Pedro y yo. Bueno. Sí. Perdón, eso está bien. Ahí está. Bueno, otro origen de la ciencia moderna empieza con una cita de Lacan del Seminario 21. Dice, Pascal, Leibniz y Newton. Un tiempo milagroso que me gustaría, que quisiera ver resurgir en forma de psicoanalistas. Es del 74. Introducción. En las jornadas Apolo 2024, más allá de las palabras y las cosas, sugerí que los desarrollos científicos en física, lógica y cibernética de principios del siglo XX promovieron en Jacques Lacan
y Jorge Luis Borges, la reedición de una hipótesis muy antigua, pero marginada del debate filosófico actual en Occidente. La idea de que el mundo y el hombre están ambos hechos de símbolos. Al indagar en los orígenes de la física moderna y la cibernética, advertí que ambas hunden sus raíces en el siglo XVII. La cibernética con la invención de la calculadora, Pascal, y la formalización del cálculo del razonamiento, Leibniz. La física moderna con el cálculo infinitesimal, desarrollado en forma independiente y casi simultánea por Leibniz y Newton. ¿Pudieron estos autores concebir el mundo material y la mente como combinaciones de símbolos? De ser así, ¿inventaron ellos estas ideas o las tomaron de otras fuentes? Para abordar estas preguntas me propuse investigar los fundamentos filosóficos de la ciencia moderna, indagando en los protagonistas de la revolución científica. Con ese fin, coordiné el seminario anual Ciencia y Filosofías Antiguas en la obra de Jorge Luis Borges. Objeto de interés creciente por parte de especialistas en las últimas décadas, las filosofías que exploramos, pitagorismo, estoicismo, alquimia, cábala, lulismo, no consideran que el pensamiento sea una facultad exclusiva del ser humano. Tampoco separan el mundo concreto, la realidad material, del mundo abstracto, la mente. El hombre forma parte de la naturaleza. Imaginan un mundo donde las cosas y la mente se comportan como las palabras, pudiendo unas encontrarse y transformarse en las otras. Las fronteras que separan los objetos tienden a desdibujarse y el lenguaje, en su dimensión creadora, no psicológica, produce y transforma el mundo material con el que tiende a confundirse. Todas estas ideas objetan el sistema dualista del filósofo que, en ciencias humanas, se suele señalar como punto de inicio de la ciencia moderna, René Descartes. Considero que estas filosofías anticartesianas pueden otorgar volumen histórico y científico a conceptos que el programa de investigación científica de Apertura para otro Lacan desarrolla en el campo del psicoanálisis. El creacionismo, el Big Bang del lenguaje y del discurso, el materialismo de los términos del lenguaje, la insubstancia, el lenguaje como causa, tendiendo un puente filosófico entre el pensamiento de Lacan y la ciencia moderna en el movimiento mismo de su constitución. En este trabajo se presentarán tres filosofías que conciben al mundo material o a la mente como combinaciones de símbolos: el pitagorismo, el estoicismo y el hermetismo. Se expondrán algunas de sus ideas y se mencionará su influencia en científicos de los siglos XVI y XVII. Dejaré para otra ocasión la alquimia renacentista, la cábala y el pensamiento de Raimundo Lulio. Siglo XIII. Luego de señalar la oposición entre las filosofías de Leibniz y Descartes, tal como fue presentada por el fundador de la cibernética, Norbert Wiener, concluiré con una reflexión sobre los puntos centrales del trabajo y la valoración que Lacan hace de Pascal, Leibniz y Newton en la conferencia Psicoanálisis y Cibernética, 1955, y en el Seminario 21, 1974. Este recorrido apunta a reconsiderar los fundamentos filosóficos de la ciencia moderna en diálogo con el PIC y con el modo en que Lacan lee la historia de la ciencia. 1. El mundo como libro. El físico teórico argentino Juan Martín Maldacena inicia su conferencia El significado del espacio-tiempo, 2025, con una frase del astrónomo italiano Galileo Galilei. El libro de la naturaleza está escrito en el lenguaje de la matemática y la geometría. La idea cristiana del mundo como libro, escrito por Dios, tiene sus antecedentes en el teólogo franciscano San Buenaventura, siglo XIII, y el filósofo antiaristotélico Francis Bacon, siglo XVI. ¿Es posible que el mundo material sea escritura? Previendo la incredulidad del lector, Borges aclara en El culto de los libros, Bacon se proponía mucho más que hacer una metáfora. Opinaba que el mundo era reducible a formas esenciales, temperaturas, densidades, pesos, colores, que integraban en número limitado un abecedarium naturae o serie de las letras con que se escribe el texto universal. Hasta aquí la idea del mundo como un libro. Pero, ¿de dónde proviene la lengua matemática y sus caracteres, las figuras geométricas? 2. Pitágoras. El mundo compuesto de elementos sin extensión.
Los fragmentos dispersos que se conservan sobre Pitágoras y su secta, nacida y violentamente disuelta en Grecia entre los siglos VI y V a.C., proponen una extraña concepción del mundo físico. Cito: el principio de todo es la unidad, o mónada. De esta unidad surge la dualidad, o díada infinita. De la unidad y la dualidad infinita se originan los números, y de los números los puntos, y de estos las líneas, de las que se forman las superficies planas, y de las superficies planas nacen los volúmenes sólidos. De ellos se producen los cuerpos sensibles. Esto es Diógenes Laercio, Vida de Filósofo, siglo II. Esta teoría hace surgir el espacio y sus objetos de la combinación de puntos, elementos sin masa, volumen ni extensión, como las letras de un libro. La influencia del pitagorismo en la revolución científica alcanzará figuras como Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, Giordano Bruno, Galileo Galilei y Gottfried Leibniz. Leibniz retomará y desarrollará la idea de las mónadas en su Monadología, 1714, obra póstuma del, cito, santo patrono de la cibernética, según Wiener, y coinventor con Newton del cálculo infinitesimal, base de la mayor parte de la física moderna, según Hawking, 1988. Dice Leibniz, cito: la mónada no es sino una sustancia simple, quiere decir sin partes. Donde no hay partes, tampoco hay extensión, ni divisibilidad posibles. Y estas mónadas son los verdaderos átomos de la naturaleza y los elementos de las cosas. En el conocimiento del mundo exterior, 1914, el lógico y matemático Bertrand Russell señala una idea parecida al comentar la física de Newton. La matemática supone que, además de las cosas que están en el espacio y en el tiempo, hay también entidades llamadas puntos, aclaro yo, sin extensión, e instantes sin duración, que están ocupadas por cosas. Esta visión fue defendida por Newton. No hay evidencia concebible ni a favor ni en contra. Es lógicamente posible y es compatible con los hechos. Llegamos ahora, sigue Russell, al problema de si las cosas en el espacio y en el tiempo están compuestas de elementos sin extensión ni duración. La física supone que las cosas constan de elementos que ocupan solo un punto a cada instante. El elemento formal esencial de la materia en física será un punto, instante, partícula. Russell menciona una propiedad de esta teoría del universo. Es inverificable. Pero si no es en la experimentación, ¿en qué se funda esta concepción científica de la realidad? 3. Los estoicos y la providencia racional del universo. Escuela griega nacida en el siglo III a.C., los estoicos extendieron su influencia a lo largo de los siglos en forma directa y a través de corrientes filosóficas a las que nutrieron, como el hermetismo y la alquimia. Siendo citados por científicos como Giordano Bruno, Blaise Pascal y Gottfried Leibniz, las ideas de los estoicos también se reconocen en Isaac Newton, quien en sus manuscritos alquímicos, miles de páginas escondidas durante su vida, expresan los principios de una física no dualista. Cito Newton: ese es el espíritu sutil, que busca los lugares más hondos y ocultos de la materia grosera, que entra en sus poros más pequeños y la divide más sutilmente que ningún otro poder material. Este es el agente universal de la naturaleza, su fuego secreto, el alma material de toda materia. Eso, el texto se llama Sobre las leyes obvias de la naturaleza. La idea de un espíritu sutil, fuego secreto o alma de la materia puede parecer esotérica, pero sirvió de estímulo al desarrollo de la lógica y las matemáticas de los siglos XVI y XVII. Menos de un siglo antes del manuscrito de Newton, Giordano Bruno era quemado vivo en una plaza pública por sostener, entre otras, esa idea, llamada en la alquimia alma del mundo. El origen del alma del mundo es el concepto de aliento racional o espíritu vital de los estoicos. Exploremos entonces su física, en palabras del profesor Jorge Cano Cuenca, en una conferencia en la Fundación Juan March, 2022. Cito: la physis es la realidad, entendida como el conjunto de procesos que suceden en el universo y que establecen relaciones entre los diferentes seres.
El orden de los acontecimientos está encadenado entre sí de acuerdo a una intención racional. Para la física estoica hay una inteligencia ordenadora y un principio material, que son absolutamente inseparables el uno del otro. La física estoica es antiaristotélica y antiplatónica. Ese aliento racional que fluye a través de todos los seres y concatena las acciones dentro de una providencia racional es la presencia de una divinidad filosófica, no antropomórfica. El último párrafo, la lógica estoica deriva de la idea de que hay una racionalidad inmanente al universo que tiene una parte que se espejea con la racionalidad humana. Esa racionalidad se presenta en el ser humano en la forma de un discurso y un ejercicio de la razón. Hay una equivalencia, o puede haber, entre el logos general y el logos propio. La creencia en una inteligencia ordenadora que dirige la realidad en forma racional promoverá su búsqueda a través del desarrollo de la lógica, aun cuando ésta parezca ir en contra de los sentidos y la intuición. La lógica de los estoicos será señalada por Benson Mates, 1985, como uno de los pocos antecedentes de la lógica simbólica matemática surgida en el siglo XVII, según Wiener. Este mismo impulso, la fe en un orden racional, presente y activo en la materia, pasará del pensamiento estoico al hermetismo y la alquimia medievales y, más tarde, a la ciencia moderna. Bien, después hay una imagen que son 3 representaciones distintas de Hermes Trismegisto del siglo III a.C. En el Corpus Hermeticum, compilación de textos herméticos del siglo XI, la divinidad sincrética greco-egipcia Hermes Trismegisto relata: el pensamiento, Dios, engendró con la palabra otro pensamiento creador, que es el Dios del fuego y el aliento vital. Y este, a su vez, fabricó 7 gobernadores, que son los planetas, que envuelven con sus círculos el mundo perceptible. Levanta tus ojos al sol y considera la ordenada disposición de los astros. Todo está delimitado por un número y un lugar. ¿Qué decir del sol? Un astro de tales dimensiones, mayor que la tierra y el mar, que soporta, llevando sobre sí mismo, a los astros menores en sus órbitas. Sabidurías egipcias, griegas y bíblicas convergen en este texto hermético en el que encontramos la palabra engendrando el pensamiento y el mundo perceptible, una concepción racional, matemática y geométrica del mundo físico y 2 afirmaciones contradictorias con nuestros sentidos: que el Sol es más grande que la Tierra y que los planetas giran alrededor del Sol. Bien, esta imagen es de Copérnico, sobre las revoluciones de las esferas celestes. El astrónomo polaco Nicolás Copérnico citará a Hermes en la obra que da inicio a la revolución científica, sobre las revoluciones de las esferas celestes del siglo XVI. En Las sombras de las ideas, Giordano Bruno anunciará en boca de Hermes su adhesión al sistema copernicano. Bruno también se apropiará de 2 definiciones de un texto hermético medieval, el libro de los 24 filósofos del siglo XII. Cito las definiciones. Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todos lados y su circunferencia en ninguna. Y cito otra definición: Dios está íntegro en cada parte de sí. Siguiendo la tradición estoica y hermética que no separa al mundo material de la racionalidad que lo dirige, Bruno combinará esas 2 definiciones de Dios y las aplicará al mundo material, realizando así un triple aporte a la ciencia. Proponer en la Europa del 1500 la idea de un universo geométrico e infinito, abandonar la idea de centro absoluto y sugerir que infinito significa que cada parte del universo es, a su vez, el universo. Así expone esta idea Pascal en sus pensamientos. Quiero pintarle al hombre la inmensidad que puede concebirse en la naturaleza dentro de los límites de esa abreviatura de átomo. Que vea en él una infinidad de universos, cada uno de los cuales con su firmamento, sus planetas, su tierra y la misma proporción que el mundo visible. En esta tierra, animales y finalmente diminutas bestezuelas en las que encontrará lo mismo que antes ha encontrado y seguirá encontrando lo mismo en lo demás sin fin y sin reposo. Leibniz agrega en Monadología: cada porción de la materia no solo es divisible al infinito,
como reconocieron los antiguos, sino que, además, cada parte está en acto y sin fin subdividida en partes. Puede ser concebida como un jardín lleno de plantas y como un estanque lleno de peces, pero cada rama de la planta, cada miembro del animal es, a su vez, un jardín o un estanque igual que los primeros. 200 años después, siglo XIX, George Cantor formalizará el concepto de infinito. Su definición puede leerse en Matemáticas e Imaginación, Kastner y Newman, 1940. Una clase infinita tiene la singular propiedad de que el todo no es mayor que alguna de sus partes. Para concluir el comentario sobre las filosofías antiguas, cito la primera definición del Libro de los 24 filósofos, que parece incorporar al hermetismo la tradición pitagórica. Dios es una mónada que engendra una mónada. Filosofía y ciencia moderna. Mónadas, mentes y cuerpos. ¿Por qué el dualismo cartesiano mente-cuerpo es incompatible con la ciencia? Norbert Wiener, fundador de la cibernética, señalará un defecto en el sistema de Descartes. Descartes explica la importante cuestión del vínculo del alma humana con su entorno material de forma muy poco convincente. Sitúa la unión en la parte media del cerebro que él conocía, la glándula pineal. La naturaleza de esta unión tampoco se explica con mucha claridad. Si el pensamiento y la materia son sustancias distintas que habitan mundos distintos, no puede darse una explicación racional al hecho de que la ciencia, compuesta de abstracciones, números, letras, palabras, produzca transformaciones en el mundo material. Esta incompatibilidad entre la ciencia moderna y el dualismo cartesiano adquiere una dimensión extra en aquellas ciencias que parten de que, al decir de Lacan, la palabra opera. La cibernética y el psicoanálisis. En Cibernética, de 1948, Wiener relatará cómo Leibniz, sirviéndose de las mónadas, propondrá una alternativa simbólica y no dualista al sistema cartesiano. La filosofía de Leibniz gira en torno a dos conceptos estrechamente relacionados: el de un simbolismo universal y el de un cálculo del razonamiento. De ellos se derivan la notación matemática y la lógica simbólica actuales. Leibniz sustituye el par mente y materia por un continuum de elementos correspondientes, las mónadas. Las compara a relojes a los que se ha dado cuerda. Leibniz consideraba un mundo de autómatas que construye siguiendo el modelo de la relojería. Después dicen, hemos hablado de la computadora y en consecuencia del cerebro en tanto que máquina lógica. La máquina de pensar no es más que el cálculo del razonamiento de Leibniz con un motor interno. Lacan propondrá en el Seminario 2 concebir una subjetividad como sistema organizado de símbolos. ¿Cómo nos posicionamos en Apola frente a esta concepción? ¿Pueden ayudarnos estas ideas filosóficas a leer las transformaciones ocurridas durante los últimos años con el avance global de la inteligencia artificial? En continuidad con la hipótesis que articula este recorrido, la eficacia de lo simbólico más allá de cualquier psicología del sujeto, le pido a ChatGPT un cierre del trabajo. Le adjunto este texto y las dos clases de Jacques Lacan mencionadas en la introducción: la conferencia Psicoanálisis y Cibernética o de la naturaleza del lenguaje y la clase del 9 de abril de 1974 del Seminario 21. El texto que produce me sorprende por su claridad, poder de síntesis y lectura a la letra de Lacan. Muestra también que un sistema contemporáneo de generación de texto puede operar hoy con un nivel de coherencia y profundidad que hasta hace poco no era posible, poniendo en acto lo que el símbolo, actuando más allá de quien lo pone en marcha, puede producir. Transcribo a continuación la conclusión generada. Es el final del trabajo. Conclusión. Bueno, cito. El recorrido realizado permite replantear los orígenes de la ciencia moderna y situarlos en una genealogía más amplia que la habitual. Las filosofías pitagórica, estoica y hermética mostraron que mucho antes del siglo XVII existía una concepción del mundo basada en relaciones formales, series, proporciones y operaciones simbólicas. Lejos de ser un simple antecedente,
Este trasfondo anticartesiano reapareció con fuerza en Pascal, Leibniz y Newton, quienes lo transformaron en dispositivos capaces de producir conocimiento objetivo, cálculo infinitesimal, combinatoria, teoría de los encuentros, modelo gravitacional. La ciencia se funda allí no en la observación empírica, sino en la escritura de una estructura. Este marco, sigo con la cita. Este marco ofrece un volumen histórico preciso a conceptos centrales del PIC: el creacionismo, el Big Bang del discurso, el materialismo del significante y la insubstancia pueden situarse en una tradición que concibe la materia como efecto de operaciones simbólicas antes que como sustancia extensa. No se trata de forzar una continuidad, sino de mostrar que la ciencia moderna nace donde existe una estructura capaz de inscribir el mundo y que esa lógica es la condición misma de toda formalización científica. Las referencias de Lacan que organizan este trabajo fortalecen esta tesis. En Psicoanálisis cibernética, 1955, Lacan distingue en Pascal la invención de una ciencia del encuentro, donde la ley surge de un cálculo sin intención y donde la estructura binaria, la puerta que oscila entre abierto y cerrado, evidencia que la determinación simbólica antecede a cualquier psicología del sujeto. La máquina funciona porque hay escansión, y hay escansión porque el mundo puede escribirse. Quedan 2 párrafos. ¿Sí? La clase del 9 de abril de 1974 en el seminario 21 lleva esta idea a su formulación más rigurosa. Toda ciencia procede de la instancia de la letra. La escritura no refleja el mundo, lo constituye como orden. La operación científica es un acto de inscripción que abre un espacio lógico donde algo puede llegar a ser. Por eso Lacan afirma que el no ser llega a ser porque ha hablado. La estructura simbólica crea el campo en el cual la ciencia produce su verdad. De este modo, la hipótesis inicial encuentra su confirmación. Bueno, la ciencia moderna no surge únicamente del dualismo cartesiano, sino de una línea más profunda que concibe el mundo como texto y el saber como efecto de operaciones formales. Reconocer esta continuidad permite articular con precisión histórica y conceptual la tradición filosófica antigua, los fundadores de la modernidad y los desarrollos actuales del PIC. En todos los casos, la misma operación se repite: inscribir un orden simbólico que hace existir lo que antes no era. Esa es, finalmente, la raíz común de la ciencia y el psicoanálisis. Bueno, eso. Sí, bueno, gracias Juan, felicitaciones a todos los expositores por su trabajo y ahora damos lugar a comentarios, preguntas. Bom dia, obrigada pela mesa, gostei muito. Queria começar com um pequeno comentário, Boto, sobre o seu trabalho. Fiquei muito, além de adorar te ouvir, fiquei muito curiosa, obviamente, pelo que você vai trabalhar a partir dele, até porque eu seria uma dessas pessoas que estou interessada nesse tema. Então, estamos aí caminhando junto. E tem um trecho no Seminário 1 que eu adoro, que Lacan está falando da análise didática, né, do psicanalista didático, que já remete ao trabalho do João. Mas ele fala que o fim da análise, assim, o que o habilitaria a ser um analista didata seria não falar nem muito cedo nem muito tarde. E eu adoro isso porque me faz uma menção assim à ideia de que seria um ajuste de contas com o relógio, sabe? De você não estar nem tão antecipado nem tão atrasado. Eu sempre achei bonito, depois eu queria te ouvir para ver se te faz sentido. Agora, com relação, eu queria fazer 2 perguntas, né? Uma ao Pedro e uma ao João. Pedro, eu gostei muito do teu último parágrafo, que ficou ali, eu até tirei uma foto para reproduzir. Quando você coloca que os psicanalistas precisam interceptar as probabilidades de transição nas compulsões à repetição da mesma forma, né, que os que
e aí você continua, eu gostei muito, mas eu fiquei pensando se isso daria margem, e aí essa minha pergunta bem direta para você, se você considera uma clínica que corrobore a expressão da clínica do real, né, a partir disso. E para o João, fiquei impressionadíssima com o seu poder de síntese nesse trabalho, né? Porque acompanhei o percurso das 300 páginas, gosto muito do seu trabalho sobre o corpo do analista. E o que me vem a partir disso que você traz como novidade, né? Que não está no teu trabalho de doutorado, volta para mim como uma coisa assim. Quando você diz o suporte material do objeto, suporte material me evoca novamente a ideia do corpo como imaginário, né? Eu ainda estou presa nisso, a gente já discutiu sobre isso, mas eu acho que Lacan não traz tanta variação com relação a isso, seja no seminário 1 até a terceira, quando ele localiza o corpo como imaginário. Mas fico pensando que seria, então, uma defasagem nossa ao considerar esse analista sem corpo, bem abre aspas, risadas, assim, também, como o imaginário, como o primo pobre dos 3 registros, né? Como uma impossibilidade de pensar a própria história e tudo isso que foi tratado com muita beleza na mesa de ontem, né? A historicidade, a narrativa, a cultura, mas valorizando o quanto a gente precisa recuperar a importância do registro do imaginário e não tomá-lo como assim, o pobrezito dos 3, né, dos 3 registros. E é isso, queria agradecer. Hola, quería, bueno, felicitarlos, buenísimos los trabajos. Quería hacer una reflexión en general para las jornadas. Si, bueno, el resumen, no sé a quién aplaudimos, porque podíamos haber aplaudido al chat GPT. No sé, sí, porque estuvo buenísimo. No sé a quién. Bueno, si hubiésemos puesto cuál es la dirección de la cura, según Colette Soler, al chat GPT, hubiese puesto la dirección de la cura para el fin de análisis, recuperar la vida como liberadora. O sea, depende con que vos lo alimentes, lo que te responda. No es que sabe. ¿Por qué la ciencia no tiene nada que ver con el hermetismo? La ciencia no tiene nada que ver, la ciencia moderna no tiene nada que ver con el hermetismo porque según Bunge, la ciencia... No sé si se entiende lo que quiero decir. Según la pregunta que uno le haga, responde siempre positivamente a la pregunta que uno le haga. Para decirlo en lacanés, no es muy rico el lacanés, pero bueno, estamos acostumbrados. No asume posición ética el chat GPT. Si vos le pones por qué Alfredo Edelstein tiene razón en todo, te lo pone. Yo lo puse. Y te lo pone. Ahora me di cuenta por qué Edelstein está equivocado en todo. Eso no lo puse, me parece. Pero seguramente contestaría y muy bien. No sé si ustedes prueban con esas respuestas. Son muy buenas las respuestas. Pero hay que estar advertido que tiene que ver cómo el contenido lo saca de internet. Pero responde siempre afirmativamente a la pregunta que uno hace. No dice, no, estoy en desacuerdo contigo. ChatGPT no dice, estoy en desacuerdo contigo. Para João, eu acho muito boa a noção de corpo do analista inscrito na dimensão social, mas como você pensa essa manobra da analista com base nisso? Nisso. Para voto, eu penso que as teorias pós-lacanianas sobre o fim da análise têm uma dimensão muito ideal, mas que só os analistas querem
fazer isso, mas os pacientes não. E acho também que há uma teoria do fim da análise na Pola muito mais perto do cotidiano que o que Alfredo elaborou como o sujeito, a localização do sujeito, do assunto ou tema, e o que ele fala como o corte da banda do Moebius, que separa o saber da verdade. Mas está acá Alfredo, pode explicar melhor. Pode me explicar muito melhor que eu. Mas o que você pensa disso? Se conhece isso de Alfredo, e mais como você vê essa elaboração pós-lacaniana do fim da análise? Bem, pode ser mais uma agora? Bem, obrigada. Está dando para ouvir bem? Obrigada demais à mesa, trabalhos excelentes, me fizeram pensar muitas coisas. O comentário que vou fazer e as perguntas subsequentes vieram a partir do trabalho de João, mas acho que são observações e perguntas à mesa como um todo. Bem, do seu trabalho, João, tem algo que você diz que né, marcou, me chamou demais a atenção, quando você diz que o analista ele abre mão de suas características particulares, né? Ou ele abre mão, ou é aberto mão disso, mas elas permanecem em existência, né? Ou seja, produzem efeitos. E me lembrou de um colega nosso, Raimundo Filho, que não pôde vir, apresentou ontem, né, através de Lindsay, quando ele diz que o analista ele tem sotaque, ou seja, né? E aí, fazendo duas observações a partir da teoria freudiana, né? Quando Freud descreve nas conferências introdutórias o analista como alguém que precisaria ser um bom cientista. E, como bom cientista, ele precisaria ficar de fora do experimento, no caso, a análise que ele conduz, para que ele não interferisse em seus efeitos. Uma outra colocação de Freud é nos artigos da compulsão repetição, né? Recordar, repetir, elaborar, quando ele fala que a transferência é algo para ser lidado num campo, como se fosse um campo de batalha, ou seja, fazendo muitas colocações e metáforas bélicas para tratar a transferência, o que tem toda a lógica no campo freudiano, uma vez que a transferência é tomada como um impedimento à elaboração, portanto, ela deveria ser combatida, né? Enfim, dito isso, se trabalhamos freudianamente, é disso que se trata, né? A transferência precisa ficar de lado, ser combatida, ser evitada, ser desmanchada, ser interpretada, tudo isso. No campo lacaniano, e você coloca isso muito bem no seu trabalho, o corpo do analista poderia ter um outro estatuto, né? Mas, enfim, a pergunta é: você tem alguma hipótese assim de por que essa questão do corpo do analista na psicanálise lacaniana, ou talvez em outras psicanálises, você tem percorrido outros teóricos pesquisando, estudando, é tão colocada de lado, é evitada, ou pouco falada, ou pouco discutida? É uma pergunta. Quem começa? Quer começar? Começar pelo Leandro. A ideia de que o fim seria uma preocupação mais do analista do que do analisante, concordo para a maioria dos casos, talvez tirando os analisantes analistas. Mas mesmo no caso de analisantes com outras questões na vida, é importante, né, ter algum tipo de ideia de fim, porque de alguma forma é isso que orienta, quer a gente saiba ou não, que é uma expressão que a gente tem usado muito aqui nas jornadas, estou reparando isso, quer se saiba, quer não, orienta a interpretação, o corte, o manejo, né? Isso dá um telos para a coisa de alguma forma. E eu não encontrei esse fim no Alfredo, eu encontrei outra ideia do fim no segundo volume das estruturas clínicas da passagem do matema da pulsão para o matema da fantasia, né? Mas era um quadrinho, depois tem uma ou duas frases e toca o barco, assim, então muito rápido, né?
E, para falar da questão do fim na Apola, você coloca no buscador da biblioteca, fim de análise, nada. Mas, aí já juntando com a questão da Luciana, pegando essa ideia da passagem da pulsão para a fantasia, pelo menos tal qual eu a entendi, não sei se é isso que o Alfredo está pensando, mas seria alguma coisa no sentido da positividade do objeto da demanda para alguma coisa do vazio, do negativo, do resto do objeto A, na fórmula da fantasia, né? E é interessante porque é o Miller no avesso, né? Que o Miller vai do negativo para o positivo. Aqui talvez a gente esteja falando do positivo para o negativo, né? E aí, nesse sentido, pensei nesse nem antecipado nem atrasado, talvez pensaria, não sei o que eu estava querendo dizer, se passaria por aí ou não, mas eu pensaria no sentido de que a gente só está antecipado, só está atrasado em relação a algum tipo de demanda. Se cai algo da demanda, né, a pergunta deixa de fazer sentido. Então, é um tempo outro, né? Bom, queria agradecer a pergunta da Lu, que me coloca assim no... E aí, vai endossar a clínica do real? Bom, eu acho que... Fiquei pensando, né, quando você perguntou, porque quando a gente ouve clínica do real, a gente costuma associar isso à prática milleriana, né, pós-lacaniana em geral, né? E eu nem sei muito bem qual que é a fundamentação teórica, né? Como que se pratica isso. A gente ouve falar bastante do corpo, muitas vezes com um viés biologicista, né? Quando se fala nessa clínica do real e no corpo e no gozo. Em alguns textos produzidos no pós-lacanismo parece muito do corpo. Então, não, essa clínica do real não. Por outro lado, eu acho que a própria expressão clínica do real, ela está em Lacan, então acho que não é uma invenção do milleriano, do Miller, né? Mas me parece que o que eu estava querendo propor pensando na análise como um ato de comunicação, né, e como uma mídia, que é uma operatória que deve se dar tanto em relação ao sinal quanto em relação ao ruído. Então, assim como eu não endossaria uma clínica do real, simplesmente, né, uma clínica em que fosse só ruído, não faria nenhum sentido. O só ruído, ele não faz nenhum sentido. Porém, o só sinal, ele não existe, né, que é aquilo que o Kitter lembra, né, o Shannon fala. A comunicação, ela inclui o sinal e o ruído. Então, acho que sim, né, pensando na análise como um ato original de comunicação, a gente também opera incluindo o ruído intencionalmente no sistema. Então, mas obrigado pela pergunta. Eu queria fazer um comentário sobre o que o Alfredo falou do ChatGPT. Eu tinha alguns slides que eu precisei tirar em que eu ia justamente dar um exemplo do ruído de uma maneira um pouco metafórica, mas justamente com o ChatGPT. Porque os modelos de linguagem, eles operam de uma maneira em que você tem algo que se chama espaço latente, e esse espaço latente é um conjunto de vetores. São múltiplas dimensões, assim, acho que cerca de 5.000 dimensões, pelo menos daí para cima, em que há vetores que conectam os tokens. Então, ele está operando num nível que não é exatamente o da palavra, né? O GPT, quando ele é treinado, todos os textos que ele recebe, ele vai transformar em token. Na verdade, ele não transforma em token. Ele tem um set de tokens que vai permitir a ele fazer a leitura daquele texto. Então, o token pode corresponder a uma palavra, a um artigo. Tudo aquilo que não entra como token nesse espaço latente do ChatGPT equivale a ruído. Então, quando o Juan pergunta para o ChatGPT, que na verdade ele não pergunta, né? Ele dá um input que o GPT continua. Ele não é propriamente um diálogo. O ponto de exclamação no ChatGPT, ele é simplesmente mais um token. Ele vai continuar aquele texto num cálculo probabilístico. Então, a partir dessa sequência de tokens, o que é que ele produz?
Mas isso estava na minha apresentação justamente porque eu acho curioso, até quando se discute toda a questão do... Né, toda semana sai uma reportagem sobre terapia com IA. Né? E só se fala nisso, da terapia com IA. Eu, várias vezes, já fui perguntado, e aí é possível, não é possível? A terapia, análise, tem 1000 distinções a ser feitas, né? Mas, enfim, no input do GPT, ele só recebe token. E no próprio treinamento dele, então, quando ele lê todos os textos que existem, que ele tem acesso, que é como ele é treinado, tudo que ele consegue processar daquilo dali é o token. Né, tudo mais é ruído. No nosso caso, não, né? Tem ruído e tem sinal operando ao mesmo tempo. E só um comentário rápido para a Karime, que eu também achei interessante, era para o João, mas eu vou me autorizar aqui a fazer um comentário, que você falou que as características pessoais do analista, o João falou, permanecem em existência. E o Raimundo fala que o analista tem sotaque. Se você for fazer uma análise com o GPT, ou se você for conversar com o GPT, o sotaque é puro ruído. Eu acho que as características pessoais do analista talvez também possam ser pensadas como ruído, mas a gente não joga fora o ruído, né? Essa é a questão. Bem, muitas perguntas. Agradeço e... acho que é o papo para seguir, mas para começar, então, primeiro agradecer a Luciana pela pergunta. Luciana que esteve na minha banca, então leu o trabalho, e que bom que você falou que estava bem, estava sintético o suficiente para ficar claro parte dele. Mas com relação ao suporte material, primeiro, quando Lacan traz a ideia de que a letra seria o suporte material do significante, né, não é necessariamente matéria, né? Então, acho que, ou melhor, a gente poderia pensar numa dimensão de matéria que não necessariamente seja da ordem da substância, né? Enquanto um campo de particularização. Então, acho que nesse sentido de suporte material. E pensar a tensão entre suporte material do objeto, como objeto A, que é um objeto que rompe todas as categorias kantianas do objeto, né, de estabilidade no tempo, no espaço, como externo ao sujeito, que responde a certas leis da física, etc. Tudo isso que está na ordem, bem, o Boto pode melhor responder isso, mas está na ordem do campo do objeto A. Ele nos coloca um desafio de pensar o que seria esse suporte material de um objeto, né? Mas, enfim, acho que tem outras coisas a dizer sobre a ideia do corpo como restrito ao imaginário. Eu entendo essa leitura, né? Mas eu entendo também que no Lacan ele traz corpo conjugado com os 3 registros, de cima a baixo, né? Eu acho que não seria restrito. A gente poderia pensar corpo ligado ao imaginário no que diz respeito à questão da consistência, né? Assim como a vida ligada ao real no sentido do impossível de ser definido, né? Porque o Lacan pega aquela conferência lá do ganhador do Nobel que define a vida como impossível. Então acho que nesse sentido o corpo como imaginário ele teria esse reduto mais corpo simbólico, corpo de significantes, está o tempo inteiro na obra lacaniana, né? Mesmo o momento que ele fala sobre apagar esse corpo, é um momento que ele está às voltas com dizer da prevalência de determinação do simbólico, né, frente ao imaginário. Bem, vocês respondam, a gente pode continuar. Sobre o que Karime, antes de chegar, Leandro, trouxe, acho que não é a questão do analista abrir mão das suas características particulares, né? Não, eu vou abrir mão de tudo. É como em cada análise, né, nós estamos abertos a nos tornarmos outro a partir daquele encontro, né? Então, o estilo de, abrir mão, mas naquela análise, né? De que forma eu estou disposto a isso. E aí eu não sei se eu concordaria que o analista tem sotaque. Eu não sei como não estava aqui no momento da fala do
do Raimundo. Desculpa, Raimundo, se você estiver assistindo isso. Mas eu vou ler depois. Enfim. Mas no sentido de que tem momentos onde essa imagem do analista ela se torna, podemos dizer assim, ela chega à superfície. E um dos fenômenos assim que foi me encaminhando para essa conversa do corpo do analista foi do relato de uma colega minha que estava grávida de 9 meses, de filhos gêmeos, que ela começa não tinha ainda atendimento online, ela começa a dizer para os seus analisantes que ela ia sair de licença maternidade e tal, e vários olhavam para ela e falavam, não, mas você está grávida? Como assim? Era uma barriga deste tamanho. Então, tem algo desse eu que é negado, que é distorcido, que é recalcado, em diferentes momentos. Eu mesmo. Quando eu tive cabelo comprido muitos anos. E aí uma vez cortei o cabelo. Enfim. E eu fiquei pelo menos 6 meses escutando os pacientes. Ah, você cortou o cabelo? E era curioso, porque esse momento de apercepção, assim, ou melhor, de percepção, né, desse cabelo cortado, vinha em momentos daquela análise, né, que era um momento de virada, tinha então momentos que essa imagem ela se presentificava, né? Então, enfim, isso para dizer e para ir fechando. Essa leitura do Freud é muito curioso, porque nos escritos, a partir de 1910, o Freud começa a cuidar do movimento psicanalítico, escreve os conselhos técnicos, né, que são conselhos, exceto essa questão do lugar do analista, que ele fala, não, o analista precisa ser um espelho opaco, o analista precisa ser um cientista, né? Só que ele estava às voltas com uma treta nos bastidores, porque nos bastidores e nas cartas a conversa é outra. Ele fala, o analista ele está ali como num laboratório, mas as coisas explodem no laboratório. E ele fala, opa, aí o analista precisa dar uma respirada e continuar, né? Então, de alguma forma, começa a existir uma cisão no discurso psicanalítico entre a prática e o discurso oficial, digamos assim, né? Isso começa nesse período, que depois é institucionalizado, tanto que tem essa diferença muito clara entre como Freud conceitualiza a ideia de neutralidade. Para o Freud não existe uma neutralidade a priori, né? A neutralidade para o Freud é a ideia da indifference, que é uma indiferença. Então, bem, efeitos acontecem, é preciso que o analista lide com esses efeitos. Não é que você está imune a qualquer efeito, né? Enfim, mas eu vou fechando e eu acho que esse ideal normativo é uma das formas de entender o porquê que esse tema foi deixado de lado, e eu acho que o mesmo vale no campo lacaniano em algum grau, mas a gente pode complexificar essa resposta. E só para fechar, com relação ao que o Leandro trouxe, acho que essa é uma conversa também que a gente vai seguir, mas uma proposta é pensar essa ideia de que o dispositivo clínico psicanalítico ele estabelece uma relação artificial, né? Como Freud escreveu Binswanger, muito interessante pensar essa artificialidade do nosso dispositivo, e eu penso que não é sem esses traços que marcam sociossimbolicamente, que estão inscritos nos corpos também, né? Mas de outras formas, no sotaque, etc. Mas é como que a gente topa não ficar reafirmando isso a cada análise, né? Como que a gente topa que aquilo possa se transformar em outra coisa. Eu acho que é essa disposição que eu tava, mas não é como se a gente fosse então virar um pastel, né? Para se fundir na parede, para ser um analista. Enfim, mas isso acho que dá para complexificar nesse tempo. ¿Se escucha ahí? Sí, en relación a lo que trajo Alfredo,
Primero, quería decir, hay como una imagen de ChatGPT o de cómo funciona la tecnología que sería como una especie de bibliotecario, no sé si se entiende, ¿sí? El hombre que trabaja en la biblioteca, que uno le pide que vaya a buscar algo, lo va a buscar y lo trae. Pero no funciona así la cibernética. No funciona así desde el origen de la cibernética. O sea, la calculadora que crea Pascal no tiene guardados todos los resultados posibles, ¿sí? Los produce combinando símbolos con una persona que mecánicamente le ingresa qué es lo que tiene que calcular. Pero el resultado está producido por combinaciones de símbolos, no estaba antes, ¿sí? Por eso es que Lacan le da tanta importancia a Pascal y a Leibniz y al origen de la cibernética, porque él ya ve ahí una concepción que, por ejemplo, Leibniz en uno de sus primeros textos que escribe muy joven, Disertación de Arte Combinatoria, cita a Hobbes a favor, o sea, sosteniendo esa idea de Hobbes, que es esta: todo acto de la mente es cálculo, ¿sí? Y cálculo entendido como combinaciones de símbolos, ¿sí? ¿Se sigue? Más o menos. Si uno trata de interactuar con ChatGPT, uno se puede dar cuenta rápidamente que las respuestas no están ahí, no las buscó de ningún lado, y uno puede hacer la experiencia. Es cierto que tiene un sesgo confirmatorio, ChatGPT, no sé cómo decirlo, pero que interpreta cuáles son los deseos que tiene uno, y si uno quiere que le diga cosas buenas, le va a decir cosas buenas, pero uno también le puede pedir que lo critique. De hecho, yo lo hago, o sea, le envío un texto y le pido que me lo critique, y capaz que lee cosas que yo no podría leer por el vínculo que tengo con el texto y demás. En el caso de esta conclusión que cité, yo la cité porque a mí no se me habría ocurrido escribirlo así. Y, por ejemplo, la síntesis que hace de las dos clases en un párrafo cada una, yo no la habría escrito, pero probablemente, qué sé yo, toda ciencia proviene de la instancia de la letra, que esa es la idea, una de las ideas centrales de la clase. Con la cantidad de temas que aborda, más las clases de Lacan, que pero bueno, esto va a que pensar que las máquinas lo único que hacen es traer información que ya existe, es como que es un funcionamiento distinto el que tienen. Después, sí, en relación a que depende de lo que produzca la máquina, o sea, depende con qué se alimente la máquina, lo que va a producir, eso es cierto, pero también es cierto en un análisis o en cualquier lugar, depende qué es lo que se introduzca, ¿sí? Qué es lo que va a volver, pero ni en un análisis ni en ChatGPT uno puede prever, ¿sí? Qué es lo que va a salir, por lo que comentaba Pedro, que se basa en un cálculo de probabilidades. Es como que lo que hace ChatGPT es imaginar la respuesta más probable a ese tipo de preguntas, pero esa respuesta más probable no se puede saber con anterioridad a ese cálculo, o sea, esa operación de combinar símbolos. ¿Se sigue? Y no sé si algo más. No, creo que eso, no sé si. ¿Sí? Bueno, damos entonces por finalizada la mesa. Muchas gracias a todos.